Boa noite, pessoal! Vamos começar a nossa live hoje e, como a gente já compartilhou aí com vocês, vamos falar com o Dr. Rafael Bruns, da Fetalmed, e o assunto é ultrassom obstétrico. O que o ultrassonografista precisa saber? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Dr. Rafael aqui. Ok, convidando ele aqui para a live, para a gente poder conversar. Doutor Rafael Bruns, Tudo boa bem? Boa noite. noite. Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui para conversar conosco sobre esse tema aí que é ultrassom obstétrico. E Obrigado. eu vou pedir, Rafael, eu acredito, né, como eu já recebi alguns directs, vários colegas te conhecem, já ouviram falar aí na sua fama na região sul, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, de uma forma resumida para o pessoal saber aí da sua jornada, né, do que você faz, de onde você atua. Pode falar um pouquinho aí. Claro. Então, depois de terminar a faculdade, eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia, né? E eu sempre gostei muito de computador e apertar botão e queria achar alguma coisa onde tivesse botão para apertar. E nisso eu acabei decidindo fazer ultrassom. Eu comecei a aprender ultrassom aqui com o professor Hamilton Júlio, que era um professor da Universidade Federal do Paraná. Ele agora está aposentado, né? E depois que eu comecei a aprender ultrassom com ele, eu realmente me apaixonei pelo ultrassom, né? Pela capacidade que a gente tinha de ver através da paciente e começar a enxergar o bebê, porque durante a residência de ginecologia e obstetrícia, basicamente o que a gente examinava era a mãe, né? Era muito pouco que a gente conseguia ver do bebê. E aí Sim. acabei indo para São Paulo. Morei em São Paulo por 2 anos, onde eu acompanhei o professor Moron, fiz o Isso foi mais ou menos, mestrado. desculpa, foi mais ou menos quando isso? Isso foi 2003 e 2004. Eu fiz a residência em 2001 e 2002. Na época, a residência ainda eram 2 anos. E Só. depois eu passei 2003 e 2004 em São Paulo, na Escola Paulista, né? Entendi. E foi aí que eu tive a oportunidade de aprofundar o conhecimento em ultrassom. E a partir daí eu me dediquei ao ultrassom quando voltei a Curitiba. Então eu posso dizer assim que praticamente depois que eu acabei a residência de Jó, eu jamais escolhi um preventivo de volta, porque foi a Foi só experiência que eu progressão. tive na residência e depois eu me dediquei ao ultrassom. E Bacana. então E pode depois falar. fiz concurso para ser professor da Universidade Federal do Paraná aqui. Atualmente eu também leciono na PUC, né? E ao longo do tempo eu fui cada vez mais me aprofundando especificamente no ultrassom obstétrico. Tanto é que hoje eu praticamente não faço ultrassom ginecológico. Eu tenho uma ou outra paciente que acaba caindo na minha agenda porque faltou um médico para fazer um transvaginal, um controle de Bacana. ovulação. Mas eu diria assim que 99% do que eu faço é obstetrícia. Tá? Entendi. E você também, Rafael, assim, faz a parte de cirurgia fetal, né? Quando é que você, Isso. tipo, começou, se interessou por isso? Isso. Poxa, eu me interessei por isso há muito tempo. Na verdade, eu estava olhando, conversando com um amigo hoje, a primeira vez que eu pedi um orçamento do material para fazer a cirurgia foi 2010, sabe? Entendi já. Talvez, assim, a primeira coisa que me apaixonou foi justamente o primeiro contato que eu tive com o professor Moron na Escola Paulista, onde eu lembro que eles iam colocar uma válvula para fazer uma derivação ventrículo-peritoneal no feto. E eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu aprendi, o que eu vi até hoje não chega nem aos pés disso. Eu quero fazer um negócio desse mais para frente. Entendi. E lembro também assim uma outra coisa que foi apaixonante assim, né? Quando eu estava morando em São Paulo, o Moron começou a fazer as primeiras cirurgias fetais a céu aberto, né? Então
A terceira cirurgia que ele fez, eu fui lá assistir e lembro de ter ficado cuidando da paciente depois. Então, tudo isso Bacana. gerou uma vontade de algum dia fazer isso. E eu Entendi. consegui deixar isso realmente redondo e ter o hospital, ter o material, ter equipe para fazer aqui em Curitiba em 2016. Então, já tem aí 6 anos que a gente faz cirurgia fetal aqui em Curitiba. Bacana, legal. E sobre a sua parte como com a parte da docência, quando que surgiu? Porque você tem, não sei para quem o pessoal falar aqui para o pessoal que você tem uma escola de ensino, né, em medicina fetal em Curitiba. Isso. É, a, eu sempre tive interesse pela docência, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha como ideia ensinar alguém alguma coisa. Eu comecei a lecionar na Universidade Federal do Paraná em 2006. Então, já são aí 16 anos lecionando na universidade. E mais ou menos em 2007 surgiu essa ideia de montar uma escola aqui em Curitiba, porque na época ainda tinha a escola do Hamilton Júlio, né? Mas ele tinha um foco assim de mais de ensinar a pessoa que estava começando do zero. Então eram cursos assim de um mês. E eu sei que, por exemplo, alguém que hoje está trabalhando, né, que está fazendo uma agenda, não tem condição de chegar e dizer assim, oh, agora eu vou um mês lá fazer um treinamento, né? Isso é difícil. Então, o meu foco foi mais de fazer cursos de curta duração, de fim de semana, né? Para que a pessoa possa aprimorar o que ela já está fazendo, entende? Então, claro, o meu interesse não é pegar e num fim de semana e ensinar a pessoa a fazer, por exemplo, um ultrassom morfológico, mas é pegar aquela pessoa que já faz um ultrassom morfológico e num fim de semana mostrar para ela alguma coisa onde ela possa melhorar e aprimorar o exame dela, né? Então é mais com esse aspecto. Entendi. E no, na escola em si, você percebe que assim a diferença em termos de formação. A grande maioria também dos alunos são GOs, eles são de formação primária GOs, ou tem algum radiologista? Eu diria que é meio a meio. Tem Meio a meio. radiologista, temos radiologistas e temos pessoas que fazem GO. Tem as duas coisas Entendi. e é mais ou menos meio a meio, né? Entendi. Achei que era mais o pessoal da GO forte aí. Que hoje em dia a pessoa da radiologia às vezes foge um pouco, né, de obstétrica. Foge. Mas eu entendo que, por um outro lado, existe um interesse em aprofundar a obstetrícia, porque, em geral, na residência, isso é um pouco carente, É, tá? bem isso. É Então, isso. e uma coisa também que eu percebo é assim, ó, de vez em quando eu sou convidado para ministrar alguma aula no Congresso Brasileiro de Radiologia. E, Sim. e quando isso começou, a sala era vazia de obstetrícia, né? Acho que ninguém se interessava. E ao longo dos anos, cada vez mais as salas estão mais cheias, sabe? Sim, sim. Eu acho que isso acontece também por conta da telemedicina, dos telelaudos, né? Então, tem muita Entendi. gente que antes tinha interesse, não, eu vou me dedicar à ressonância, vou me dedicar à tomografia, e esse espaço acaba sendo tomado por essas empresas que fazem laudos à distância. E sobra para a pessoa a arte que é fazer um negócio com a mão, que é insubstituível. E aí agora eu entendo que as pessoas estão se interessando mais pelo ultrassom obstétrico, tá? Agora sim, Bacana. também para quem está começando o ultrassom, também é interessante observar o seguinte, que o ultrassom obstétrico, ele economicamente é um problema, né? Por que isso? Porque ele é um exame que paga relativamente pouco. Se você for ver aí a tabela dos convênios, a maioria dos exames obstétricos, no mesmo convênio, é cerca de metade de um abdômen total, né? É mais ou menos essa relação. E, Sim, poxa, o sendo que aparelho que existe você o nível precisa. o nível de exigência, né, de às vezes de dedicação, de entendimento e até de responsabilidade é muito maior, né, se a gente for pensar por um lado.
Sim, porque quando você faz o obstétrico, você faz o exame da cabeça até o pé, então o abdômen está aí no meio, né? Claro, se a gente for olhar o que era um exame obstétrico, talvez há 20, 30 anos atrás, você conseguia enxergar uma determinada coisa. Hoje, quando você faz um exame obstétrico, você vê praticamente tudo que você vê num exame de abdômen total de um adulto, né? Sim. Então, no fim da história, às vezes eu falo brincando assim, olha, eu gostaria que a pessoa pedisse para fazer um ultrassom do abdômen do feto e o resto eu dava de brinde, do que fazer um exame obstétrico, né? Sim. Mas é bacana você falar isso, Rafa. E, assim, a ideia assim, da live, uma das coisas que fez a ideia surgir foi naquela última postagem que a gente fez aí compartilhada sobre os critérios de restrição que a gente usou aí do consenso Delphi. Eu recebi uma mensagem no direct de um colega perguntando se aquele dado lá que é utilizado, né, do percentil, se é o dado da biometria. Então, foi perceptível que existe também, assim, sem querer menosprezar ou diminuir, mas existe ainda uma falta realmente de domínio de conceitos, às vezes, muitas vezes básicos, né, para o colega poder fazer um exame obstétrico, poder conduzir um caso de uma paciente ali que tem um bebê, às vezes abaixo do percentil 10. Então, a gente vê que ainda existe um gap muito grande, né? Colegas que fazem ultrassom obstétrico, mas com conceitos ainda equivocados, ainda que não estão sedimentados da maneira adequada, entende? Então, essa foi uma das coisas que fez também a ideia da live surgir, foi a gente trazer temas e tópicos que fossem importantes serem falados para esse pessoal aí que faz obstétrico, faz o exame legal, mas que às vezes tenha um outro conceito que está perdido ainda, né? Óbvio que a gente não vai falar tudo aqui, impossível, mas pelo menos dar uma pincelada em conceitos e tópicos aí que sejam primários, né, fundamentos do ultrassom obstétrico, né? Claro. Não, com certeza. E até quando a gente estava programando a live, eu estava pensando assim em algumas coisas que eu aprendi de experiência pessoal, né? Então, por exemplo, eu quando aprendi a fazer ultrassom, a gente não cadastrava a idade gestacional no aparelho, né? Então a gente fazia a biometria, né, usando só a medida mesmo, Sim. sem o aparelho da idade gestacional, e daí tinha um cartãozinho com a medida e a idade gestacional, e a gente via ali e Nossa. calculava a idade gestacional com base naquilo, né? Claro, é possível fazer dessa forma, claro que é possível, mas hoje o sistema te dá muito mais recurso, né, muito mais do que isso que aconteceu no passado. Eu lembro um hospital onde eu comecei a trabalhar num determinado momento, e quando eu chegava lá, vinha o assistente de sala, o assistente de sala, e dizia: "A paciente está pronta lá, doutor, pode ir lá fazer o exame." E daí eu chegava para fazer o exame, e tinha o nome da paciente cadastrada, porque ele puxava do worklist, mas a Sim. idade gestacional não tinha, né? E não Nossa. havia o hábito, né? Não havia o hábito naquele serviço de, quando a paciente ligasse para marcar um exame, pedir para ela Isso. trazer os exames anteriores. Então, muitas vezes chegava o paciente lá e a idade gestacional eu não sabia, né? Eu tinha que desvendar, tinha que adivinhar, tá? Então, assim, já como primeira dica, se você não está habituado a colocar a idade gestacional no aparelho, né? Esse é o primeiro passo para você fazer um exame obstétrico legal, tá? Porque, é claro, você pode fazer sem isso, mas se você usar essa ferramenta que o aparelho te dá, você já dá um passo adiante na qualidade do teu exame, né? Então, sempre lembrar de pedir para a paciente trazer os exames anteriores, gastar ali uns 2 minutinhos para folhear os exames anteriores, ver como é que foi calculada a idade gestacional no primeiro exame, se aquela maneira está adequada ou não está, e usar a idade gestacional já determinada, porque aí, respondendo a pergunta ali que você teve no direct já, o percentil, né, que a gente vai utilizar é o percentil
que é calculado com base na idade gestacional, não com base na biometria, né? Até porque se eu usar a biometria, muitas vezes eu vou atrasar em muito o diagnóstico de uma restrição de crescimento, porque, por exemplo, Acontece na prática, né? era para o bebê estar com 35 semanas, mas eu meço o bebê e a biometria deu 33 e está no percentil 40 para 33, mas se fosse 35 ia dar o percentil 8. Então, esse ajuste no aparelho é extremamente importante para que eu obtenha o correto do peso, né? Não só do peso, mas de todas as medidas biométricas. Então, isso daí que você está falando, Rafa, na verdade, assim, em teoria é um fundamento primário, né? Todo mundo que fizer um exame obstétrico, ele precisa do dado principal, que é a idade gestacional, que nada mais é do que uma idade cronológica que diz quantas semanas aquele bebê tem, né? E aí todos os parâmetros, todas as medidas, elas vão se basear nessa data. E isso a gente pode imputar no aparelho quando a gente vai iniciar o exame, né? E para essa data ser a mais correta possível, é aqueles dois parâmetros, é DUM versus ultrassom do primeiro, né? Então, eu pelo menos sempre costumo fazer, pedir o cartão e comparar. A gente tem hoje qualquer aplicativo aí grátis, você coloca a data, a idade pela DUM e a idade pelo ultrassom do primeiro e vê se tiver uma diferença de até 7 dias, até 5 dias, tá valendo aí a DUM. Se tiver mais, usa a idade pelo ultrassom do primeiro, né? Isso aí é um conceito básico, mas a gente ainda vê na prática que o pessoal usa muito biometria, não coloca idade, né? E são coisas que se perdem no meio desse monte de exame, deixa de diagnosticar ou de suspeitar uma tendência, às vezes nem é uma restrição ainda, mas é uma tendência, né, de um bebê que está ali perdendo, né, tá com queda de percentil, mas é isso aí. Acho que a questão da datação correta, né? Todo exame que fizer de obstétrico ter a datação correta. Qual é a idade gestacional? E aí pegar DUM ou ultrassom do primeiro trimestre, né? Exato. E vale lembrar assim, que distúrbio de crescimento do bebê é o problema mais frequente que tem, né? Então, se não adianta você examinar muito bem o coração ou examinar muito bem o sistema nervoso central, porque, sei lá, você vai ter ali 1% de malformação, 1% de malformação do sistema nervoso central. Mas você tem 10% de restrição de crescimento. Então, o Prevalente, né? começo do exame é acertar a idade gestacional. Não estou menosprezando o exame do coração nem da cabeça. Todos são muito Sim. importantes, mas eu não posso deixar de lado a questão da idade gestacional, né? Isso para o obstetra é extremamente importante, né? Então, por exemplo, se eu quero cativar um médico obstetra para que ele me mande paciente, para que ele perceba que eu sei fazer exame direito, essa também é uma maneira de você demonstrar conhecimento, né? Você calcular a idade gestacional certa. O Amaro falou aqui, o doutor Amaro falou que na prática isso não acontece. E eu, como ainda faço muito exame obstétrico, a gente vê na prática mesmo, Rafa, isso. Alguém falou que ele está chocado por saber que não acontece assim, mas eu não sei qual é a sua experiência com isso. A minha aqui é de que a gente pega comumente exames onde simplesmente é concluído com uma biometria. Não existe uma datação, não existe um percentil, né? O de Hadlock, que é o mais utilizado, é comum, é comum. Eu não sei com você aí, Rafa, no seu meio aí em Curitiba, se você pega muito exame para refazer, para redatar, mas Então, a gente vê com frequência isso aí. eu não, assim, no meu dia a dia isso não costuma acontecer, porque é muito comum para a paciente que vem para a clínica, ela vem e fica ali, entende? Então, ela geralmente começa o primeiro exame ali e ela vai até o Já, fim, tá? sim. Mas às vezes vem exame de fora, assim, e quando eu tenho contato com o pessoal que faz rádio, muitas vezes eles me relatam essa situação, entende? Ou essa dúvida, né? Poxa, mas como é que você faz para calcular a idade gestacional? Como que você não faz? E às vezes no curso eu reforço isso daí, porque eu sei que é um problema, né? Isso acaba que
A gente aprende quando a gente está na obstetrícia, né? Mas na hora que a gente talvez faz a residência que não é de obstetrícia, a gente acaba, por não fazer aquilo com muita frequência, se perdendo, né? E muita gente faz assim, muito exame de abdômen e um pouquinho de obstétrico de vez em quando. Então essa pessoa acaba não pegando esses macetezinhos, esses jeitos para ter um resultado melhor no laudo. E você nota a diferença assim, Rafa, assim, seja na prática, seja como docente, né, na escola, essa questão de ter essa percepção da necessidade entre o colega radiologista e o colega obstetra, tipo, o obstetra ele tem mais essa atenção à idade e ao cálculo do que o radiologista, por exemplo. Isso existe. Sim, não, são diferenças muito nítidas, sabe? Então, por exemplo, o que eu percebo de mais diferença, tá? O obstetra sabe muito bem a idade gestacional. Ele vai muito bem nisso daí, ele não se perde. Por quê? Porque é o feijão com arroz, né? Para ele. Agora, por exemplo, se você for ver exame do sistema nervoso central, geralmente o radiologista performa melhor do que o obstetra, entendeu? Porque para o obstetra, sei lá, às vezes você fala ventrículo lateral, a pessoa está pensando em ventrículo do coração. Do coração, entendi. Entende? Para o radiologista, não, para ele é mais evidente. Entende? Então, assim, Entendi. tem essas diferenças. Eu diria assim que os dois se completam, entende? Cada um tem um pouquinho mais de expertise em uma determinada área e vamos dizer assim, o ideal seria alguém que tivesse as duas residências para fazer o Mas, exame obstétrico. mas acho que foi daí que nasceu a Fetal, né, Rafa? Acho que foi disso. É para unir todos esses conhecimentos em uma especialidade que é a medicina fetal hoje em dia, que abraça a obstetra, abraça a radiologista, abraça todo mundo aí. E uma outra coisa assim que a gente vê muito na prática, fica que confunde todo mundo, né? Confunde solicitante, a paciente nem se fala, ela fica mais perdida que segue em tiroteio. É a questão de colocar a biometria no laudo, né? Ela fala, doutor, quando a gente pergunta, qual é a sua idade gestacional? Doutor, no último ultrassom ela era 36, mas o médico falou que é 37. E aí gera todo um ciclo de confusão também, né? Essa coisa de colocar a biometria no laudo, né? Não, de Como fato, que você orienta? isso gera inclusive um problema para o obstetra, entendeu? Porque às vezes a paciente chega à conclusão lá que a idade gestacional dela é essa, erroneamente, né? Porque é aquilo que ela deseja, entende? Assim, Exato. por exemplo, ela quer fazer o parto mais cedo e o bebê é um pouquinho maior, a biometria vai dar mais de idade gestacional delas. E Ela vem assim, a ó, DPP esse vem aqui mais está para mais perto, né? esse é o A último, está DPP vem mais mais para correto. perto. A paciente fala isso. Olha, esse aqui é o último que eu fiz, está melhor. Entendi. E ela te induz ao erro, sabe? Então, isso é complicado. O certo seria a gente datar uma vez e não mexer mais, né? O Tá. primeiro exame, ou você confirma ou você redata, e fica isso até o fim da gestação. E aí você só coloca a idade e o percentil, nada de falar em biometria, por exemplo, na conclusão, né? A idade e o percentil, tá? Isso seria o ideal. Agora, eu Tá. vou também te dizer o seguinte, que tentar... Existe um problema. Eu até escrevi um editorial para a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, acho que em 2011, a respeito disso. Existe um problema que é a falta de padronização de laudo. Tá? E isso daí já é um problema diferente. Tá. Mas a gente tinha que ter um determinado padrão e seguir ele, né? No país inteiro. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, porque a gente é um país continental, né? Mas, assim, só para citar muito rapidamente uma diferença, quando eu morava em São Paulo, num exame obstétrico, a gente media o úmero no exame obstétrico. Em Curitiba, não mede, tá? Tá. Outra diferença é a seguinte: em Curitiba, algumas pessoas usam uma classificação de placenta que foi feita pelo professor Hamilton Júlio. Então existe Massa. uma classificação de placenta específica de Curitiba. Eu não estou Entendi. desmerecendo o professor Hamilton Júlio, gosto muito dele, entendo que a classificação,
mas eu acho que a coisa tinha que ser padronizada para que a paciente possa sair do lugar A e ir para o lugar B e o laudo fique legível, sabe? Então, por exemplo, se você pegar um laudo meu hoje, tem a biometria do bebê ainda lá, tá? Tem a biometria. Por quê? Porque no meio onde eu vivo, as pessoas têm a expectativa de que a biometria venha no laudo. O obstetra tem, né? Entendi. Então, assim, na conclusão, a conclusão vai com a idade gestacional, tá? Mas Tá. existe um campo lá no laudo onde tem, ó, a biometria média do bebê deu tanto. No Porque um corpo ou do outro laudo, obstetra, né? No corpo algum do outro laudo. obstetra gosta desse dado, entende? Entendi. E, e isso é muito difícil. Você vê, quando Entendi. eu comecei a trabalhar, eu cheguei e falei assim, não, o grau da placenta eu vou fazer o grau de acordo com o grano, porque é o padrão e não vejo sentido em eu fazer com a classificação do professor Hamilton. Tá. E, pô, eu fazia o laudo com a classificação de grano, o obstetra me ligava. Porque a do Hamilton Júlio divide em 2A e 2B, tá? Ela tem o 0, o 1, daí tem 2A e 2B e o grau 3. Então é muito semelhante, mas tem o 2A e o 2B. Aí você botava lá Entendi. que a placenta era grau 2, o obstetra te ligava e dizia, olha, você vê aqui um laudo que está escrito que é grau 2, mas é 2A ou é 2B? Né? Entendi. Não que isso gere uma Vai mudar diferença alguma muito coisa, né? grande, tá? Mas, enfim, Mas, mas sobre o grau em si, são, Rafa, a sua opinião, você, tipo, você coloca mais por uma questão também do colega solicitante achar importante, ou, porque assim, se for pensar realmente em termos práticos, não diz muita não, coisa. não diz nada. Ah, Mas eu coloco porque o obstetra, né, e vai encher principalmente os. os Vai... obstetras mais antigos, tá? Eles têm essa expectativa. E assim, agora eu vou te explicar o porquê isso. Porque você imagina, sei lá, há 30, 40 anos atrás, né? Não se tinha tanto acesso ao ultrassom. Então, às vezes, a paciente ia fazer o primeiro exame lá com 20 e poucas, 30 semanas, né? E numa cesárea eletiva é muito importante você ter uma certa convicção ou certeza da maturidade do bebê. Então, nesse aspecto, assim, ó, eu tenho uma gravidez que está mal datada, que está incerta, tá? Entendi. E eu vejo metria ainda que não está tão adequada e uma placenta menos madura, talvez eu espere um pouquinho, né? Agora, Tá. sim, a placenta está um pouquinho mais madura, ajuda. Só que hoje isso acaba perdendo um pouco o sentido, porque o que acontece? É super comum, não sei se você recebe isso aí também, deve receber, a paciente pega o beta-HCG na mão e vem fazer ultrassom. Né? Às vezes você vê lá um saquinho gestacional minúsculo, não vê Sim, embrião, nem é tão bom para datar essa época, porque você não tem um embriãozinho para datar. perfeito. Mas depois, quando você pega o embrião, você tem ali uma datação que tem, pô, 3, 5 dias, na pior das hipóteses, de margem de erro. Então, quando eu for marcar a cesárea eletiva dessa paciente, eu estou bastante seguro da idade gestacional. É uma situação completamente diferente do que se viveu no passado, né? Bacana. Agora, o problema é que, assim, Exatamente. ainda existem alguns médicos mais antigos que viveram esse momento e para eles se sentirem seguros, é importante que a placenta esteja um pouco mais calcificada, entendeu? Então, assim, a gente acaba precisando dar esse dado. Você falou num dado importante, Rafa, que é o ultrassom do primeiro trimestre como o principal marcador, porque tem a menor margem de erro. Agora, e naquele cenário que a gente sabe, principalmente no SUS, né, que acontece, a paciente, nossa, doutor, nem sabia que eu estava grávida. Aí chega lá, ultrassomzão, primeiro ultrassom, biometria de 20 e poucas semanas. A DUM, esquece, não faz ideia, menstruação irregular. Como que você conduz isso aí, Rafa? Tipo, para dar algum critério de restrição, algum critério de. Vai ter que ser aquele ultrassom mesmo. Como que você faz? Como que você. Então, vai ser esse ultrassom, tá? E eu te diria assim, olha, em geral é muito difícil você ter um distúrbio de crescimento grave o suficiente para deixar o bebê muito pequeno antes de 25, 26 semanas. Então, mesmo um ultrassom tardio é razoavelmente confiável, tá?
Agora, assim, qual é o problema ou o que, que eu sempre tenho que ter em mente quando eu faço o laudo? Numa paciente que vai ter um parto normal, não importa se eu errar em uma semana a idade gestacional, entende? Porque quem vai estar dizendo que está na hora daquele bebê nascer é o próprio corpo dela, né? Então, assim, Certo. não sou eu interrompendo a gravidez eletivamente. Já no caso de uma paciente que eu sei que vai optar por uma cesárea eletiva, né? Eu sempre tenho uma tendência a ser amigo do bebê, entende? Então, assim, por exemplo, assim, tem uma diferença aqui de 7 dias exatamente. Eu não sei se eu dato ou se eu não redato, o que, que eu faço. Eu acabo puxando para o que deixa a idade gestacional um pouquinho menor, né? Legal. No sentido de Entendi. preservar as coisas lá na frente, porque o problema lá na frente vai ser o seguinte: a mulher vai fazer uma conta de que cada mês tem 4 semanas, 9 vezes 4 dá 36. Com 37 semanas já devia estar nascendo o bebê e ela pressiona o obstetra, tá? Isso estou te dizendo agora como obstetra, né? Apesar de eu Sim, sim, não sim. fazer mais obstetrícia, eu vivi isso. A paciente Aham. chega a 36 semanas, ninguém aguenta mais ficar grávida, né? A barriga fica muito grande, o pé está muito inchado, não dorme direito, a ansiedade é enorme, toda a família pressionando para esse bebê que não nasce, e a paciente acaba pressionando também o obstetra para fazer a cesárea, entende? Então, assim, quando eu faço isso, né, quando eu dou uma puxadinha para menos, eu estou pensando lá na frente o que vai acontecer na hora do parto. Porque não tem nenhum problema se, por exemplo, ah, era, são 39 semanas e pelo meu ultrassom agora ficou 38. O máximo que vai acontecer é ela entrar em trabalho de parto espontâneo e a pessoa ir lá fazer a cesárea, né? Perfeito. Agora, o Legal. problema acontece quando ele tem 37 e eu estou dizendo que tem 38, né? Porque daí Sim. mesmo sendo assim, aquele praticamente não é mais prematuro, né? Ele está fazendo uma prematuridade limítrofe ali. Existem alguns bebês que ainda fazem uma taquipneia transitória, que tem alguma complicação, sabe? Então a gente sempre Exato. tem que tentar ser amigo do feto, amigo do concepto do recém-nascido e dar uma ajudinha nessas pacientes que a gente sabe que vão fazer cesárea e que muitas vezes vão pressionar para fazer mais cedo, para ajudar um pouquinho a ela aguentar a pressão aí da gravidez, né? Tem até uma filosofia interessante que não tem nada a ver com ultrassom, mas só para você ter ideia, tem algumas pessoas que defendem que a gente não deveria colocar a data provável do parto, a gente deveria dizer a data máxima do parto, que é quando a paciente completa 42 semanas, para que ela não se estresse caso passar daquela data, entende? E é constante isso, né? Bateu a data Sim, provável, tem que nascer, né? Isso é uma coisa que estressa todo, assim, os obstetras principalmente, né? Sempre tem essa cobrança por parte da paciente. exatamente. Uma outra, uma Exatamente. outra dúvida, uma outra dúvida, Rafa. Eu vou só pedir para o pessoal que quiser mandar dúvida aqui para a gente tentar responder depois, mandar aqui nesse balãozinho, aqui embaixo, o terceiro ícone é um balãozinho com uma interrogação. Fica mais fácil mandar as dúvidas por lá, porque aqui no chat vai se perdendo, porque o pessoal vai entrando, a gente vai perdendo as dúvidas. Tá bom, pessoal? Uma outra dúvida bastante comum, que até rolou nos stories aí esses dias, é sobre ILA versus maior bolsão. O que você tem para falar sobre isso aí? Olha, sempre que tem duas coisas em medicina, isso vale para tudo, é porque nenhuma delas é boa. Tá? Então, assim, sempre existe. Não, tem dois tratamentos, ou a gente faz assim ou a gente faz assado. Nenhum dos dois é muito bom, né? Entendi. A mesma coisa acontece tanto com ILA como o maior bolsão. E vai ficar nessa briga até o fim dos tempos, entende? Volta e meia vai sair um artigo falando a favor de um, volta e meia vai sair um artigo falando a favor do outro, e vai ter um artigo aí dizendo que a análise subjetiva é melhor do que os. E no fim da história, né, acaba que é isso na prática, é isso que acaba acontecendo. Eu não sei se existe um vício de mensuração que se chama. Poxa, agora o nome. É vício. Como é que é? É vício de mensuração.
a gente tende a puxar as coisas para a média, tá? Querendo ou não. Então, por exemplo, você vai lá medir o bebê, se você está olhando ali quanto que dá a biometria e sabe a idade gestacional, você dá uma puxadinha para chegar perto da média. Quando você ouve o Entendi. BCF, é a mesma coisa. Então, para quem tem um certo expertise, né, quando você passa, espalha o gel na barriga da paciente, você já olha que posição que está o bebê e você já tem mais ou menos uma ideia de como que está o líquido, tá? Então, no fim, você acaba medindo de uma maneira que dá aquilo que a tua percepção subjetiva te mostrou. Então, isso é o que acontece na prática, tá? Claro que existem alguns trabalhos mostrando assim, que, poxa, que o ILA dá mais oligodrâmnio lá no fim da gravidez, ou dá mais polidrâmnio um pouquinho mais cedo, e por isso talvez é melhor usar o maior bolsão. Eu entendo que eles não têm uma grande diferença. Tem até um estudo muito legal, que já foi publicado há uns anos atrás, onde o cara fez isso aqui, ó. Eram pacientes que iam fazer amniocentese por algum motivo, tá? E essas pacientes que iam fazer amniocentese, ele tirava lá uns 20 ml de líquido amniótico, injetava um corante, tá? Aguardava alguns instantes para o corante diluir e colhia uma nova amostra. E daí, calculando quanto que aquele corante diluiu, ele sabia exatamente o volume de líquido amniótico que aquele bebê tinha em torno dele. Uhum. E conseguia jogar aquilo numa tabela para dizer, esse líquido está normal, esse líquido está aumentado. E nesse estudo que ele viu é o seguinte, que tanto o ILA como o maior bolsão performam muito mal para dizer os casos que têm oligodrâmnio, são mais ou menos bons para dizer os casos que têm polidrâmnio, e são excelentes para dizer os casos que têm líquido normal. Então, assim, na verdade, Entendi. estes dois índices são bons para identificar os bebês que têm líquido normal e são ruins para identificar os bebês que têm pouco líquido ou muito líquido, tá? Eu entendo Entendi. que existe hoje uma tendência a as pessoas de usarem o maior bolsão, mas isso também ainda não é uma coisa assim tão clara que o maior bolsão é muito melhor que o ILA ou vice-versa, tá? Eu ainda uso ILA, porque, de volta, a gente às vezes está envolvido num meio onde a pessoa tem a expectativa de receber aquele laudo. Então, assim, existe também um problema comercial em volta, né? Não adianta, assim, por exemplo, você está lá numa cidade do interior, onde tem 3, 4 obstetras e eles estão habituados a receber o índice de líquido amniótico. E daí você chega um dia e diz assim, não, agora saiu um trabalho lá mostrando que o maior bolsão é melhor, a partir de Sim, amanhã eu mudo meu laudo para o maior bolsão. Isso gera uma certa confusão, tá? fato. Só para você entender como isso é difícil, né? Eu não lembro quando, em que ano, mas acho que foi 2014 que saiu aquele trabalho do Gratacós e Figueiras estadiando a restrição de crescimento e colocando lá a conduta e interpretação de acordo com cada estadio. Sim. Desde aquela época eu quero mudar meu lado de Doppler para ele sair com o estadio da restrição de crescimento, entende? E Mas não eu ainda não conseguiu. tive coragem para fazer isso, porque eu sei que no dia que eu mudar, as pessoas que estão em volta e que recebem os laudos da clínica vão se assustar e vão começar a ter dúvida, entende? Então, eu Entendi. ainda não consegui identificar qual é a melhor maneira de fazer essa transição do laudo antigo para o laudo novo. Até Entendi. porque, veja bem, é muito comum no Brasil, a gente faz bastante exame de ultrassom e eu recebo muita paciente que o bebê tem um crescimento adequado. E como é que eu vou dizer que ele é um estadio 1 de restrição de crescimento, ou estadio 2, ou 3, ou 4, se ele não tem restrição de crescimento, se ele tem um peso adequado, um abdômen adequado, se está tudo adequado, entende? Aí Sim. eu até pensei assim, agora eu vou criar uma classificação minha, que é restrição de crescimento estadio 0. Estadio 0 é quando ele não tem restrição de crescimento. O Doppler feito num bebê com crescimento adequado. Entendi. Porque ia precisar disso daí, né? Entendi. Então, eu ainda eu estou vendo aqui que tem algumas perguntinhas, estou passando aqui no negócio. Mantenho aqui o meu Latiba com um índice de líquido amniótico, tá? Se quer ver mais uma coisa interessante,
Aqui em Curitiba se fazia o laudo com o índice de resistência das artérias. E, poxa, também isso daí foi uma mudança muito dura. Tanto é que até hoje eu coloco no laudo o índice de resistência e o índice de pulsatilidade. Tá? Se não colocar, o pessoal cobra, Mas né? antes saía só com o índice de resistência. Exatamente. Porque, por exemplo, o índice de resistência, cara, ele tem uma vantagem. Ele é fofoqueiro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você me disser assim, o índice de resistência da artéria umbilical dá 1, eu sei que ele tem diástole 0. Entendi. Entendeu? Porque para ele dar 1, ele tem diástole 0. Então, às vezes tem um residente que me liga e diz assim, olha, eu peguei um laudo aqui e o índice de pulsatilidade está 1,7. Né? Um laudo que veio de fora. Daí eu pergunto, tem o índice de resistência aí? Tem, o índice de resistência deu 0,8. Ah, beleza, esse tem diástole positiva. Ah, o índice de resistência está 0,99. Esse tem diástole 0, né? Tá praticamente 1, é diástole 0. Então, assim, ele tem a sua vantagenzinha. Ele te conta uma coisa que o índice de pulsatilidade não conta. Eu sei que o índice de pulsatilidade é melhor, mas você pode ter um índice de pulsatilidade alto, com diástole 0, e você não vai ficar sabendo. No índice de resistência, ele te dá esse dado, tá? Então, eu ainda coloco, eu ainda vejo essa vantagem no índice de resistência. Bacana, bacana, bacana. Ó, o pessoal deve ter umas 13 perguntas aqui, Rafa, que o pessoal mandou na caixinha. Eu vou ler na sequência aqui. O Dr. Fábio Tá. mandou ultrassom de 36 semanas sem Doppler. Tem sentido? Pensando em restrição de crescimento tardio. De 36 semanas. Isso? Sim, Eu não entendi a idade. isso. Assim, se você tiver um peso bastante adequado e uma circunferência abdominal bastante adequada, eu realmente não vejo sentido em fazer o Doppler, tá? Vamos imaginar uma situação. Eu tenho um bebê lá que está no percentil 40, com o abdômen no percentil 30, líquido normal, bebê mexendo bem. Eu entendo que o Doppler nesta situação é dispensável, tá? Eu recebo muito pedido com Doppler, muito, muito pedido, né? Eu vou te dizer que Sim. isso é muitas vezes economicamente importante, porque, veja, eu vivo num meio onde eu faço só obstétrico, né? Eu não tenho outros exames que tenham um rendimento maior. Então, Sim. claro, não vou brigar com o cara e dizer assim, pô, por que você está pedindo Doppler aqui? Não precisa. Mas do ponto de vista técnico, neste caso, né, com crescimento bom, líquido bom e tudo indo bem na gravidez, realmente o Doppler seria dispensável, tá? Seria dispensável. Então tá E eu respondido diria até o aqui. seguinte, que se você acha depois um Doppler que está meio alterado, um pouquinho alterado, fica uma situação que não faz sentido, entende? Porque muitas vezes você acha, por exemplo, uma cerebral vasodilatada num bebê que está crescendo bem, que está tudo bem, Eu ia isso perguntar isso não, agora. O pessoal pira com isso aí, ó. fisiopatologicamente não fecha. O Né? pessoal pira com O que isso eu aí. faço, Faz a umbilical normal, aí pega a cerebral, aí tá lá o IPzinho bem baixinho, uma resistência baixa, né? Ela bem vasodilatada. Isso é um então, problema. e é super comum, né? Agora, sim, o que eu normalmente faço nos casos? Eu aguardo um pouco e repito a cerebral, e muitas vezes ela sobe o índice de resistência ou sobe o índice de pulsatilidade, tá? A cerebral é um vaso extremamente lábil, né? E às vezes um pouquinho de hipotensão da mãe, ou uma mãe que fumou alguns minutos antes do exame, ou alguma outra situação que faça a pressão dela baixar, a cerebral vasodilata. Então, se você aguardar alguns instantes e repetir ela, logo em seguida você tem um exame normal, né? E isso Então, também é na prática, Rafa, você pede para aguardar. Tipo, se você pega isso na sua rotina, você pede para aguardar. Existe um tempo específico que. Não, eu espero assim, eu fico batendo papo com o paciente, porque uma das coisas do excêntrico é que a mãe gosta de ver o rostinho do bebê, né? Então, por exemplo, eu tento peguei a cerebral média lá e deu vasodilatada. Aí eu fico batendo um papo com ela, fico mostrando o rostinho do bebê, mostro o pé,
mostro Entendi. mais alguma coisa de volta e tento a cerebral mais uma vez. Não deu, tento uma terceira vez. Aí, não, 3 vezes não deu, aí eu peço para ela guardar um pouquinho na recepção, faço um exame e depois eu convoco ela de volta ali para fazer novamente a cerebral. E na maioria das vezes Interessante. isso resolve, tá? Legal. Agora, assim, Bacana. quando não resolve também é um problema, porque é uma situação difícil de você interpretar e definir uma conduta a partir desse resultado. Mas isso não é tão comum. Isso não é tão comum, tá? Graças a Tá. Deus, a cerebral volta ao normal daqui a pouquinho. Bacana. Aqui, ó, você tá conseguindo ler a pergunta aí no teu, Rafa? Aparece para você aí embaixo? Não, não está Pergunta. aparecendo. Não. Mas Ah, mas eu estou vendo uma pergunta aqui que eu girei as palavras. Felipe perguntou o seguinte: no morfológico do segundo trimestre, você mede o colo e faz estudo Doppler no mesmo exame. Eu faço isso quando foi requisitado pelo médico que pediu o exame. Então, se ele pede para medir o colo, eu meço o colo, e se ele pede o Doppler, eu faço o Doppler, tá? Agora, se você me perguntar assim, o que eu acho que deve ser feito? Eu acho que deve ser feita a medida do colo para todas as pacientes na época do exame morfológico, porque isso daí prediz quem vai ter parto prematuro e administrando progesterona para elas, você reduz ali em 40%, 45% a chance do bebê nascer antes de 34 semanas. Então, o colo é extremamente importante, tá? Com relação ao Doppler, existe uma revisão na Cochrane a respeito de fazer Doppler de rotina no segundo trimestre e o que eles mostraram é que não traz benefício nenhum. Então, por favor, entendam da seguinte forma: eu ir lá e medir o índice de pulsatilidade, índice de resistência da artéria uterina, umbilical e cerebral média, rotineiramente com 20 semanas, não acrescenta em nada, tá? Mas em 100% dos exames morfológicos que eu faço, eu uso o Doppler colorido, ou para examinar o coração, ou para ver a artéria renal, porque o rim é difícil de ver. Então, sim, eu entendo que o Doppler deve fazer parte do exame morfológico. Não para medida de índices, né? Não para medida de índices, mas para aprimorar o teu exame, principalmente com relação ao coração, tá? Principalmente com relação ao interessante. coração, porque vocês vejam, o Doppler é tão importante para o exame do coração que quem é um pouco mais velho vai lembrar que antigamente existia um código de ecocardio sem Doppler e um código de ecocardio com Doppler. Isso, se eu não me engano, na tabela da MB de 92. A de 96 ou alguma subsequente, o ecocardio sem Doppler não existe mais. Então, hoje só existe ecocardio com Doppler. Né? Sim. Por quê? Porque o cardiologista, pô, eu tenho a ferramenta, né? Eu não posso deixar de usar ela para examinar quando eu preciso, porque o próprio Código de Ética Médica veda ao médico deixar de utilizar todo e qualquer método disponível em benefício do paciente. Então, assim, não posso fazer um ecocardio e não ligar o Doppler. Não Sim. faz sentido. Entendeu? Agora, por Perfeito. que faz sentido eu fazer um morfológico e não usar o Doppler? É a mesma coisa, né? Eu preciso dessa ferramenta, tá? E eu deveria ser remunerado por ela, né? Eu deveria ser remunerado por ela. Eu entendo dessa forma, tá? Bacana. Por vários motivos também, né? Avaliar a inserção de cordão, avaliar ali a bexiga, né? A paridade Bexiga. das umbilicais. Se você vê uma área anecóica na cabeça do bebê, você precisa ligar o Doppler para saber se aquilo é um aneurisma da veia de Galeno ou se é um cisto de aracnoide, né? Perfeito. Então, assim, você Então, fazer um exame sem Doppler é a mesma coisa que amarrar uma mão nas costas. Você consegue fazer o exame com uma mão só? Claro que consegue, mas é muito mais difícil, né? E talvez menos proveitoso do que usar o Doppler, né? a Ciatei perguntou aqui, Rafa, quando usar a relação cérebro-placentária? Sempre, sempre. Ela deve, quando você, claro, vamos entender uma coisa. Primeiro, o Doppler ele faz sentido nos casos de restrição de crescimento, tá? Quando eu estou diante de um bebê que está crescendo bem e vou lá fazer Doppler,
é muito mais complexo e difícil de interpretar o resultado, e provavelmente, se ele estiver alterado, aquilo foi um achado ocasional e não significa absolutamente nada de problema com o bebê. Então, o que eu estou falando agora é com relação aos bebês que encaixam no critério de restrição de crescimento por algum motivo, ou porque o peso está abaixo do percentil 3, ou porque o peso está abaixo do percentil 10, mas tem a uterina alterada, ou alguma coisa assim. E nesses casos, a relação deveria ser calculada sempre, tá? Mas, assim, ela só... Também, assim, vou dar um outro caso esdrúxulo, certo? Vamos imaginar que você vai lá fazer um obstétrico com Doppler num bebê que tem 28 semanas ou 30 semanas e ele tem diástole zero no umbilical. Aí também não importa calcular a relação cérebro-placentária, porque ela vai dar alterada. Você não precisa calcular, eu sei que vai dar. E esse vai ser um... Se você for olhar aquela classificação de restrição de crescimento que a gente publicou em conjunto, né? Não que a gente publicou a restrição, mas a gente replicou a publicação da restrição. Não vamos querer roubar a autoria do negócio aqui, mas essa classificação do Gratacos, né, e do Figueiras, ela... Puta, agora eu me perdi o que eu ia falar, mas eu acho que eu ia dizer assim, ela foi feita para bebês pequenos, né? E quando você está no grau 2, que é a diástole zero, não tem sentido calcular a relação pulmão-cabeça, porque você vai acabar interrompendo a gravidez mais cedo, antes do momento onde a relação pulmão-cabeça seria usada, tá? Que é ali entre 34 semanas e 37, no máximo. A relação cérebro-placentária, né? Você fala. Isso. Eu digo isso porque, assim, se ela estiver alterada, você vai interromper com 37, né? Então, em pouquíssimos casos, você vai ter ela para frente de 37 semanas, 37, 38. Perfeito. Vamos lá. O que fazer quando o espectral da umbilical e a CM estão irregulares? Já viu, Rafa? Eu Quando sei. tem variação. Tá Geralmente intermitente. Isso daí provavelmente é movimento respiratório, tem que dar uma enrolada aí no exame e esperar um pouquinho. Isso para. É a mesma Mas tem que ter um coisa, pouco de é a mesma paciência. coisa da cerebral, né, Vasodilatado. com baixa resistência, né? Tem que dar um tempinho e É. medir, né? Só tem um porém nessa história. Tá? Existe uma situação nas gemelares monocoriônicas, tá? Onde você tem a restrição de crescimento seletiva, que é um bebê pequeno e um bebê grande, um bebê normal né, e um bebê pequeno. Sim. Às vezes, por conta de uma anastomose arterial muito grande, o bebê pequeno faz o que se chama de diástole intermitente, tá? Que é uma situação onde às vezes tem diástole positiva, às vezes é zero e às vezes é reversa. Neste caso, você tem que valorizar esse achado e dizer assim, isso aqui é uma diástole intermitente, né? Mas numa gravidez única ou numa gemelar coriônica, isso não acontece. Quando você vê essa variação aí, essa irregularidade, você Só espera um tempo. aguarda um pouquinho e isso passa. Ou a outra solução é a seguinte, você tem que esperar sair pelo menos umas 3 ondas semelhantes e mede a onda do meio, tá? Não dá para você escolher qual onda que você vai medir, né? Se você não consegue fazer um traçado grande com ondas iguais, você tem que esperar sair pelo menos 3 e média do meio. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Jordana também, é interessante, Rafa. Com quantas semanas já podemos iniciar a avaliação do percentil? Tipo, como uma forma de rastrear uma possível restrição. Qual o momento adequado, Rafa, de começar essa medida de percentil aí? Excelente pergunta, excelente pergunta. O percentil ele começa a fazer sentido ali por volta de 26 semanas também, tá? Antes disso, é muito comum que um pequeno erro jogue o bebê assim do percentil 30 para o percentil 8, né? Então você não pode valorizar muito um percentil pequeno, pequeno que eu quero dizer assim, limítrofe, perto do 10, tá? Ou perto do 90, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, num bebê que tem uma idade gestacional menor do que 25, 26 semanas. Claro que é possível ter uma restrição de crescimento, mas aí esses são os bebês assim onde você joga ali
na curva de crescimento do percentil e ele fica assim absurdamente para baixo ou absurdamente para cima. Os carinhas que são meio limítrofes, você tem que tolerar isso aí um pouquinho melhor, porque pequenos erros, ou por conta da posição do bebê, ou por conta da colocação do caliper, eles produzem esse efeito de jogar o bebê muito para cima, muito para baixo. Tá? E na média também. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho para diagnosticar o bebê pequeno, porque a gente pode jogar por... É vício de aferição o nome que eu estava tentando lembrar, que é a gente jogar a coisa para média. Vício de aferição. Então, por causa, às vezes, do vício de aferição, a gente deixa o bebê na média e ele era limítrofe. Outra Então, coisa que é interessante falar. Fala. No caso, Rafa, por exemplo, um morfo de segundo vai ali fazer, sei lá, com 22 semanas. Se for aferido ali o percentil, tipo, o que você faz? Você não faz, não valoriza? Não, se dá 95, eu não chamo atenção para isso, entendeu? Tá. Se você, por exemplo, vou te contar a diferença. Se eu pego e tem 34 semanas e o peso está no percentil 95, eu sempre vou lá na conclusão e coloco assim, olha, peso fetal estimado próximo ao limite superior do esperado para a idade gestacional, tá? E eu gosto muito dessa frase, de dizer assim, ó, que ele está próximo do limite superior, porque eu sei que eu posso ter errado um pouquinho e ele não está no 95, ele está no 90, está no 89. Então, esse 5 de diferença eu coloco sempre próximo. Então, digamos, do 85 para o 95, ou do 15 para o 5, eu coloco que ele está limítrofe, tá? Eu Bacana. só digo que ele é gig quando ele está escancarado lá para cima, ou quando está o pig, ou restrito, quando ele está um pouquinho mais escancarado para baixo. Agora, eu não coloco isso, por exemplo, no morfológico. Você está no percentil 95. Beleza, eu deixo ali, eu ainda deixo que está com o crescimento adequado, porque eu sei que aquilo ali pode ter sido um pequeno erro, entendeu? Eu não dou essa atenção para isso, eu não dou essa chamada no laudo, tá? Eu pensava assim, ó, tipo, como um parâmetro de... para você utilizar como um parâmetro de crescimento. Então, você faz isso a partir, pelo menos, ali de umas 26 semanas, 28, para usar como parâmetro de que aquele bebê está com um crescimento adequado ou não na curva, né? Sim, porque você vai ver, assim, ó, com o tempo, você percebe o seguinte, que muito bebê que, por exemplo, assim, eu fiz o morfo lá com 22 e deu percentil 95. Aí ela volta para fazer um exame subsequente e está no percentil 60, entende? Então, se aquilo ali não foi exatamente um bebê grande, você mediu o abdômen no momento em que, sei lá, o bebê estava respirando, o abdômen estava um pouquinho maior, porque ele movimentou o abdômen, ou a posição estava ruim, você pegou o abdômen oblíquo e exagerou um pouquinho para cima. Entendi. É um bebê grande, mas não é um bebê gig. Isso eu entendo como um problema que a gente vai aprendendo a lidar com ele com o tempo, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu lembro assim, quando eu voltei de São Paulo, eu fiz exame num bebê e os ossos longos davam abaixo do percentil 5. Assim, putz, esse bebê tem uma displasia esquelética porque o número está abaixo do percentil 5, não sei o que está abaixo do percentil 5, abaixo do percentil 2. Pô, daí eu fui lá fazer o parto do bebê normal. Isso acontece algumas vezes, entende? E daí você começa a perceber assim, que a gente não é matemática, né? Entendi. Às vezes a gente coloca esses pontos de corte para critérios de diagnóstico, para isso, para aquilo, mas a vida, né, a biologia não é algo assim tão exato, tão perfeito, né? Entendi. E outra coisa que a gente tem que aprender é que o percentil, ele é bom para a gente ter uma ideia de crescimento dos bebês que estão crescendo de maneira adequada, tá? Ele não é bom para identificar quem é muito grande ou quem é muito pequeno. Quem é muito grande ou muito pequeno, o número de desvios padrão é melhor. Tanto é que, se vocês lembrarem da época onde teve a pandemia lá, não foi uma pandemia, mas foi um surto, né? De microcefalia em função do... Como é que é o nome lá? Do Zika vírus, certo?
Pô, o que teve de paciente com a circunferência craniana para baixo do percentil 2, desesperada que o bebê tinha microcefalia, e o critério para diagnóstico de microcefalia são 3 desvios padrão abaixo da média, o que dá muito menos do que o percentil 2, não é um abaixo do percentil. Porque, por exemplo, você fala abaixo, vamos imaginar que o percentil 2 é aqui onde está meu dedo. Aqui é abaixo do percentil 2 e aqui também é. Tudo isso aqui é abaixo do percentil 2. Eu não consigo te dizer se está aqui coladinho, e daí provavelmente é um normal pequeno, ou se está lá embaixo. E daí a única solução para isso é usar o número de desvio padrão, entende? Entendi. E você e às vezes você pode pegar uma brincadeira com o aparelho. Ó. Ah, o peso do bebê deu no percentil 95. Vai lá e muda poucos milímetros, 5 milímetros ou 1 centímetro a circunferência abdominal, vê quanto muda no peso e quanto muda no percentil. Uma diferença pequena faz uma Já. diferença grande no percentil. Entende? É. Eu sempre vou lá e faço essa brincadeira. E outra coisa, tem alguns aparelhos, uma outra coisa legal de você começar a fazer é o seguinte, tem alguns aparelhos, eu não vou falar marca nem modelo do aparelho, mas tem alguns aparelhos que você consegue mudar a curva de crescimento, tá? E isso daí é uma brincadeira muito legal, porque você vai lá e faz a medida do bebê, e aí você vê assim, pô, o bebê deu percentil 7 de Hadlock. Aí você vai lá e troca a curva para uma curva diferente, ele é o percentil 95 da outra. 95 não, desculpa, 25 da outra. Tá? E Nossa. esse exemplo que eu estou te falando é verdade. Então, assim, para Hadlock ele é 7, mas se ele tivesse naquela outra população, ele ia ser 25. Entende? Já Então, pensou? Não sabia. eu vou pegar e vou fazer isso um dia com um bebezinho e vou te mandar a foto, com o mesmo peso, trocando a curva. Você vai ver que ele Nossa. vai do 7 para o 25. Tanto é que é uma discussão tremenda no mundo inteiro se a gente devia usar curva de crescimento local ou se a gente devia usar curva de crescimento mundial, né? Sim, sim. Se você for pegar a tabela do Hadlock, para circunferência craniana, sabe quantos casos ele colocou com 35 semanas? 5. Então, eu Nossa. tenho 5 pacientes para definir aquela curva, com 35 semanas. Tá? Então, Entendi. as curvas que a gente tem nos aparelhos atualmente, elas foram feitas com uma metodologia bastante precária. Tá? Mas então por que não muda isso? Porque mesmo as que a gente faz com uma metodologia mais refinada, elas não são tão diferentes daquelas que foram feitas com precário. Então, provavelmente, a gente ainda não tem um método bom para identificar o bebê muito pequeno ou muito grande. E por isso que a gente tem toda Perfeito. essa problemática envolvida de ter que fazer consenso Delphi para dizer o que é restrição de crescimento. Ter um bebê lá que um dia está no percentil 95, e daí ela diz, não gostei desse exame daqui, vou no vizinho lá, o bebê está no percentil 80, daí, entende? Enfim, só tem um jeito de pesar o bebê, é tirar da barriga e botar na balança, né? Não tem outro E jeito esse mesmo. seria o melhor método. O que a gente está tentando fazer é um exercício de adivinhação, que muitas vezes dá certo, é um método bom, mas não é um método perfeito, entende? Então, eu acho que isso a gente tem que compreender quando está fazendo estimativa de peso, né? Sim. E a gente acaba aprendendo isso com o tempo, né? Claro, se você faz o exame e não tem o feedback do obstetro, não tem o feedback de como nasceu o bebê, isso é uma coisa. Quando você começa a ter o feedback, diz aquele bebê lá se estimou que estava o peso X, mas eu fiz a cesárea e deu Y. Ou olha, você achou que o bebê estava de um jeito, eu fiz a cesárea e viu o bebê estava de outro jeito. Aí você começa a aprender que as coisas não são tão retas, entende? Que Então, elas milimétrico. realmente aceitam o negócio. Vou Teve. te dar um outro exemplo. Pô, tem tem um caso de uma paciente que com 35 semanas, eu olhei o exame dela hoje, isso já faz 4 anos, se eu não me engano.
35 semanas, tá? A bebê tinha um ventrículo lateral de 44 milímetros. Os dois ventrículos laterais, 44 cada um. Você olhava assim, putz, tem uma capinha de parênquima cerebral em volta. E aí o que você pensa assim, poxa, eu li lá um trabalho que diz que para cima de 15 tem uma chance, um risco grande de ter comprometimento neurológico. Pô, o bebê tinha uma macrocrania associada, porque provavelmente era um problema obstrutivo. Macrocrania com ventriculomegalia é ruim. E esse bebê nasceu, essa menina nasceu, fez uma terceira ventriculostomia, tá? Tem 4 anos, volta e meia, a mãe dela me manda videozinho da bebê e a bebê normal, ela não tem absolutamente nada. Né? Se você não souber que ela tinha ventriculomegalia, você não nota nada. Sabendo que ela tem a ventriculomegalia, você olha assim e diz, ela tem a cabeça um pouquinho maior do que a proporção que eu esperava. Mas fora isso, ó, cantando parabéns para você, pulando no pula-pula, fazendo aula de natação, fazendo balé. A gente cai do Numa... cavalo, né? Essa aqui é A gente cai a... do cavalo. É, isso é A gente verdade. cai do cavalo. Então, por isso que eu acho que a gente não pode levar tão a ferro e fogo, né? Esses números e esses percentis. Pô, deu percentil 91, o bebê tá giga e a mulher tem diabetes. Às vezes não. Às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma questão relacionada à tabela que eu estou usando, a maneira que eu faço a medida, e aquele caso é um caso normal, tá? Então, eu tenho que ter um pouquinho de sensibilidade para entender isso aí. Isso também é importante, porque quando você fala para paciente que o bebê... Cara, ó, vou dar outra dica para vocês. Eu sempre que termino o exame, eu coloco o gráfico da curva do bebê e digo, ó, o seu bebê está um pouquinho para cima da média, o bebê está um pouquinho para baixo da média. E quando eu comecei a fazer isso, eu falava, o bebê está um pouquinho para cima da média, né? Estava lá no percentil 60. Aí uma paciente, mas então ele está muito grande. Aí o bebê está um pouquinho para baixo da média, mas então ele não está crescendo direito, sabe? É E difícil. assim, hoje eu já falo assim, ó, dentro de um intervalo normal, o seu bebê está um pouco acima da média. Dentro de um intervalo normal, o seu bebê está um pouco abaixo da média, porque qualquer coisa que a gente fala na cabeça de grávida vira uma minhoca gigantesca, né? Então você fala, o seu bebê está um pouquinho acima da média, ela entende que o bebê está muito grande. Se você fala, o bebê está um pouquinho para baixo da média, ela entende que o bebê está muito pequeno. E se você é taxativo e diz assim, olha, o seu bebê está grande demais, o seu bebê está obeso, ou o seu bebê está muito magro, está fora do padrão, aquilo ali gera um problema em volta daquela gravidez, sabe? Sim. E às vezes não é nada disso. Mas não sei se eu estou divagando demais essa questão do crescimento aí, vê se tem outra Não, pergunta, senão não vou para a frente. a questão nem é essa, a questão é o seguinte: eu acho que todo mundo aqui, que quando for fazer obstétrico agora, vai precisar de um Rafael do lado para orientar. Véio. É muita informação, é muita coisa que precisa, assim, são dados importantes, mas que algumas coisas assim são muito de sensibilidade mesmo, de experiência, né? A gente vê que tem muito, a gente acaba querendo levar ferro e fogo, a questão de biometria, É. de percentil, de medida. Ah, deu uma medidazinha ali do fêmur no percentil 5. Putz, e agora? Né? Tipo, é tudo. Quer matematizar demais, né? Quer matematizar demais, né? E eu me incluo aí, tá? Eu me incluo aí. Eu levei muito tempo para aprender que as coisas não são tão matemáticas, sabe? Assim, se tem uma coisa que vale a pena você pegar de alguém que tem mais experiência, é essa informação. Não se prendam tanto nos números, sabe? Não é porque o bebê está no percentil 9 que tem um problema. Não é porque o bebê está no percentil 91 que ele é muito grande. Para que haja um problema, a coisa tem que estar muito clara, né? Agora, Sim. óbvio, se eu chegar para todo mundo que faz um morfológico com 22 semanas e o bebê no percentil 89 e eu dizer que ele vai ser muito grande, óbvio, não vou deixar passar um fora, né? Mas eu pegar lá 100 pacientes que o bebê é adequado e vou ter dito para elas que o bebê é muito grande. Então, é tudo uma questão de custo-benefício. Se você não quiser perder nenhum bebê com síndrome de Down na TN, diga que todo mundo tem risco alto. Você não vai perder um bebê.
né? Sim. Você vai perder um bebê com Down. 100% você vai pegar. Você chega e diz assim, não, para mim, translucência maior que 0,5 milímetros é rastreamento positivo. Taxa de detecção, 100%, não tenho dúvida, tá? Só que você vai deixar toda a população de mulher grávida pirada, porque você vai dizer que o bebê tem alto risco, né? Sim. Aqui mandaram uma pergunta, Rafa, mas eu acho que até já responderam. Macrosomia, só peso maior que percentil 95, ou sou maior que 4,5 kg e ou maior que Não, P90? Mas o conceito é pós-nascimento, né, de macrosomia. não, ele pode ser, claro, o conceito de macrosomia é quando o feto tem, em alguns livros, mais do que 4 quilos ou mais do que 4,5 kg, tá? Não vamos entrar no mérito se é 4 ou 4,5, porque também não vão chegar num consenso nunca. Mas ele é um conceito estanque, ele independe da idade gestacional, né? Assim como o conceito de baixo peso ao nascer. Baixo peso ao nascer é menos que 2,5 e não importa a idade gestacional. Então, se nascer, por exemplo, um bebê de 28 semanas com menos do que 2,5 kg, ele pode ser adequado para a idade gestacional, mas teve baixo peso ao nascer. A macrosomia também. Eu não acho a macrosomia um conceito tão interessante para o ultrassom, primeiro, porque dificilmente o bebê passa de 4 quilos, claro que acontece, muito mais em diabética do que em não diabética, mas ele não é tão Sim. comum. Então, para o ultrassom, eu acho que o conceito de grande para a idade gestacional ele é melhor do Perfeito. que o conceito de macrosomia. Tá? Eu não costumo usar o termo macrosomia no laudo, eu coloco grande para a idade gestacional. Até porque, por exemplo, com 39, 40 semanas, às vezes 4 quilos é adequado para a idade gestacional, não é nem grande. Tá? Sim. Os conceitos aí que são orientados, percentil menor que 10, entre 10 e 90 e maior do que 10, né? Adequado, pequeno e grande mesmo. Macrosomia deixa para falar depois que nascer, né? Exato. O Rafa, Exato. perguntaram aqui, ó, do gemelar e velocidades sistólicas da cerebral média. Como você coloca no Certo. relatório? Certo. Eu coloco, assim, eu imagino que a pessoa está perguntando no caso específico de gemelar monocoriônica, onde eu suspeito de uma sequência de anemia policitemia, né? Provável, né? Nesses casos eu faço um laudo personalizado, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não uso o laudo padrão que está na clínica, certo? Então, existe uma metodologia para calcular isso, tá? Ela não é com a curva de Mari, certo? Ela não é com a curva de Mari, é uma outra curva de velocidade da cerebral média. Eu não vou saber dizer exatamente de cabeça para vocês, mas no site da FetalMed tem uma calculadora para identificar casos de sequência anemia policitemia. E existem duas classificações diferentes, as duas foram feitas em Leiden, né, na Holanda, tá? Então existe a classificação de Leiden e tem a nova classificação, que é de Leiden também de 2019. E lá no site da FetalMed tem essa calculadora, ela faz o cálculo pelas duas metodologias e te dá o resultado para dizer se é um caso de sequência de anemia policitemia ou não, usando cada uma das duas. Porque uma usa a velocidade de maneira estanque, né? Mais do que 1,5 múltiplos da mediana e menos do que um múltiplo da mediana. E a outra metodologia, que é a nova, que é um pouco mais sensível para identificar esses problemas, ele não usa o ponto de corte fixo, ele usa o delta, que é a diferença de velocidade do bebê que está com provável policitemia versus a velocidade do bebê que está com anemia. Ele usa um delta. Interessante. Eu ainda tinha, para mim ainda tinha em mente aquela do 1,5 acima da múltiplos da mediana. Esse é o critério de Leiden antigo. O novo é o Antigo. delta. É o Entendi. delta. É Tá? interessante você falar, Rafa, porque talvez o pessoal não saiba. O Rafael, pessoal, foi quem fundou a FetalMed. Muita gente aqui já deve ter ido atrás no Do Google de site. tabela. Isso, fundador da FetalMed, do site, né, e da clínica e da escola. Então, muita tabela de obstétrico, muita calculadoras lá como o Rafa acabou de falar, para você avaliar a sequência e policitemia.
tem lá. Então, depois, quem não segue ainda, segue o Rafael lá na FetalMed. A gente vai deixar o link aqui. Tem posts que a gente compartilhou, porque o Rafa vai dar muita dica aí para o pessoal sair fazendo obstétrico como ninguém, né, Rafa? O Isso aí, isso Rafael, aí. Vamos, o Rafael é o vamos, cara, a Thaís falou aqui, ó. vamos cada vez mais aumentar o nível do obstétrico para todo mundo. E vamos aprender junto. Maravilha. É isso aí, essa é a ideia, né, Rafa? Deixa eu ver mais perguntas. Ó, estão perguntando aqui, vocês utilizam a calculadora de Barcelona? Sim, sim. É. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Os critérios lá para você dizer se o bebê tem restrição de crescimento ou não, eles são muito, claro, eles são fáceis, tá? Mas eles são muito chatos, porque você vai ter que pegar uma tabela da relação cérebro-placentário, uma tabela da umbilical, uma tabela disso, uma tabela daquilo, e olhar em tabela por tabela se está para cima do percentil 95, se está para baixo do percentil 5, etc. e tal. E ali na calculadora, a grande vantagem é que você só bate o número, digita o número e ela te dá o resultado, já te dá daquele caso específico, né? E inclusive aponta quando existem dados inconsistentes, né? Então, por exemplo, assim, deu uma umbilical boa, mas o ducto alterado, ele diz assim, esse resultado que você achou não faz tanto sentido. E calcula para Entendi. você. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser usada, né? E talvez no futuro venha no aparelho, né? Talvez no futuro venha no aparelho. Pegar, por exemplo, o aparelho antigo, ele não calcula, às vezes, a relação cérebro-placentária. Um aparelho mais novo calcula, né? E talvez daqui a alguns anos, no próprio software do aparelho, você faça as medidas do Doppler e ele já te diz, isso aqui é um estadio tanto de Gratacós e Figueiras. Seria o melhor dos mundos, né? E vai Com acontecer, né? certeza. Porque hoje vai acontecer, porque hoje já tem aparelho que te coloca lá qual é a classificação BIRADS do nódulo de mama, tem aparelho que coloca qual é a classificação lá do, Da tireoide? do tireoide, do mioma e assim vai. Então, assim, logo, logo alguém vai chegar e vai botar isso no software e pronto. Perfeito. E vamos ver. A galera tem muita pergunta aqui. Quando considerar filme curto, Rafa? Quando é que você considera filme curto? Fêmur curto, isso, o que acontece? Se eu falar assim, fêmur curto, ele está para baixo do percentil 2, vai todo mundo ficar desesperado, porque todo mundo vê pelo menos um fêmur para baixo do percentil 2 por dia. No terceiro trimestre, fêmur curto, como marcador para cromossomopatias, é o fêmur abaixo do percentil 2 na época do morfológico, tá? Então é ali entre 20 e 24 semanas. Se Boa. você encontrar um fêmur abaixo do percentil 2 no terceiro trimestre, esquece. Isso é um problema da curva. Né? É comum aparecer fêmur para baixo do percentil 2 no terceiro trimestre, porque estas curvas têm uma metodologia muito antiga, né? Muito ruim, muito difícil, e acaba que isso aparece com uma certa frequência. Tá? Então não se preocupem com isso. Só se for na época do morfológico. Fêmur para baixo do percentil na época 2, na época do morfológico, isso é definido como um fêmur curto, e daí sim você deve indicar isso no laudo, tá? Perfeito. E daí já vamos emendar uma outra coisa, que é a displasia esquelética. Como que eu faço para saber se tem uma displasia esquelética ou não, né? Porque está para baixo do percentil 2. Então, a definição seria quando tivesse 3 desvios padrão para baixo da média. Só que a maioria dos aparelhos não dá em desvios padrão. Então, o Sim. macete é o seguinte: quando você chegar em percentil 2, quando você chegar no percentil 2, 4 milímetros para menos são 3 desvios padrão. Dá mais ou menos isso. Entendeu? Então, por exemplo, o fêmur está aqui. Eu vou medindo, vou medindo, vou medindo, vou medindo. Chegou no percentil 2 aqui.
e ele está logo encostado, isso aqui não é displasia esquelética. Agora, o fêmur está aqui nos meus 2 dedos. Eu vou medindo. Opa, percentil 2 está aqui. E eu levo mais uns 4 milímetros para chegar. Isso é uma displasia esquelética. Entendi. Bacana essa dica aí. Essa eu não sabia. Estão perguntando aqui, Rafa, de falar um pouco sobre predição de anemia fetal com a velocidade da cerebral média durante o morfológico do segundo. Tem sido usado de rotina? Não. O pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, você só vai usar, você só vai medir ele, tá? Quando você suspeitar de uma sequência de anemia policitemia, então em gêmeos monocoriônicos, você usa, tá? Quando você tiver uma paciente isoimunizada, certo? Ou quando você fizer um exame e o bebê está hidrópico, tá? Aí parte da investigação do bebê hidrópico é fazer o pico sistólico da cerebral média. Basicamente nessas 3 situações. Se você fizer de rotina, você vai começar a se encrencar, porque eventualmente você vai achar um pico alterado, né? E aquele bebê não tem anemia. Então, ela não é para ser usada rotineiramente, né? Ela foi testada em fetos com risco de anemia. E ela demonstrou uma acurácia de uns 87%. O que isso significa? Se você pegar tudo junto, quando o bebê está anêmico ou quando o bebê não está anêmico, em mulheres que têm risco de ter anemia, ela acerta em 87% das vezes. Então, vejo que mesmo nesses casos ela erra. Tem bebê não anêmico que a velocidade dá aumentada, tá? Então, a gente não deve fazer rotineiramente eu esperar que o bebê esteja anêmico. Perfeito. Feto GIG pode normalizar o peso durante a gestação? Pode, assim, não seria comum, não seria o esperado e não faz sentido do ponto de vista fisiopatológico, né? Eu tenho uma mulher que é diabética e o bebê estava GIG e de repente ele deixou de ser GIG, tá? Isso não faz muito sentido. O que faz sentido? Faz sentido assim, ó, eu errei um pouquinho na medida num exame e no outro eu já melhorei, então eu joguei ele de GIG para adequado, ok? Essa é uma situação que acontece. Outra situação que acontece é a paciente desenvolveu um diabetes gestacional, o bebê estava GIG e ela começa a fazer insulina, começa a melhorar a dieta. Esses aí às vezes melhoram, tá? Mas também não é uma melhora tão marcante a ponto de pegar o bebê que estava assim para cima do percentil 99 e jogar no percentil 70. Ele vai ficar ali limítrofe no 90, tá? Sim. Agora, o que acontece muito é, por exemplo, no morfológico deu percentil 95, porque eu cometi um equívocozinho na medida, e depois eu vou medir lá, ele está no percentil 60, com 28, 30 semanas. Isso sim, isso é comum, tá? E eu tenho que compreender que provavelmente aquele percentil 95 foi um pequeno erro que eu cometi, não que estava grande e depois ficou adequado. Tem uma pergunta aqui, ó, que passou aqui por mim, que é o seguinte. Fala aí. No ultrassom morfológico de segundo trimestre, se eu devo usar o resultado da arteriosclerose para alguma coisa? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque no passado, né, eventualmente alguém pedia lá um Doppler de uterina no segundo trimestre para tentar predizer se aquela paciente tinha um risco maior ou menor para fazer pré-eclâmpsia, tá? Isso hoje não tem mais tanto sentido. Por quê? Porque o rastreamento da pré-eclâmpsia foi trazido para o primeiro trimestre, né, na época da nuca, e isso tem um motivo muito específico, que é o seguinte: a terapia que a gente tem para reduzir o risco dela fazer pré-eclâmpsia, que é administrar aspirina para a paciente, ela só é eficaz quando ela é começada antes de 16 semanas, tá? Então, a ideia de trazer esse rastreamento para o primeiro trimestre é: eu vou dizer quem tem risco alto para fazer pré-eclâmpsia, vou prescrever aspirina para ela e vou diminuir a chance da pré-eclâmpsia acontecer.
e a partir desse momento perde o sentido eu fazer no segundo, né? Porque se você chegar no segundo trimestre e dizer assim, olha, a senhora tem um risco maior de fazer pré-eclâmpsia, ela vira para você, ótimo, o que que eu faço com esse dado? Ah, nada, guarda para você. Então ele Entendi. perdeu o CIDO, entendeu? Então não faz, tipo, se perdeu o rastreamento do primeiro, no segundo, saber que ela tem esse risco, não É, se tem muito o que fazer. exatamente. Claro, eu meço, quando vem um pedido de Doppler, eu meço, né? Mas isso do ponto de vista clínico não tem sentido. O obstetra não vai usar esse Bacana. dado para tomar nenhuma atitude, né? Ele usou a do primeiro trimestre, né? Entendi. A doutora Samanta perguntou aqui, quando devemos dar relevância na alteração isolada da cerebral média no terceiro trimestre? Só no bebê que tem critério para restrição de crescimento, né? E outra coisa que é interessante lembrar é assim, ó, que quando a gente fala de alteração no Doppler, em tese, o que é uma alteração no Doppler? É um padrão que eu faço uma vez e dá alterado e ele persiste 6 horas, pelo menos 6 horas depois, tá? Então, não, claro, um resultado muito gritante, você não vai precisar esperar 6 horas e repetir. Mas especificamente nesse exemplo, vamos imaginar uma situação: o bebê está com peso no percentil 5, tá? E ele tem 37 semanas, e daí, segundo o esquema do Grata-Cos lá, se ele tiver uma alteração na cerebral média, ele é uma restrição de crescimento estádio 1, e eu devo interromper com 37 semanas. Essa daí, se eu fizer uma vez e der alterado, é interessante que eu repita, né, para confirmar se ela está alterada mesmo, e daí interrompa, né? Não, Sim, não, não sair perfeito. correndo para fazer interrupção. Na verdade, eu te diria assim que pouca gente acaba repetindo, mas o tecnicamente correto seria a gente confirmar com pelo menos 6 horas de intervalo que aquele padrão ele é persistente, que ele não foi uma alteração momentânea, tá? Entendi. Ó, Rafa, o pessoal tem muita pergunta assim de morfológico, de Doppler. A gente vai passar o resto da noite falando sobre isso. Eu acho que, na verdade, é interessante para a gente poder, talvez, marcar uma nova live com novos temas. Eu acho que fica menos cansativo e até para uma questão de absorção do conteúdo, né? Senão a gente fala Claro, muita coisa e até para o pessoal absorver. E também pedir para o pessoal seguir seu perfil lá, que você também com certeza vai passar muita dica, muita postagem relevante, né? Eu acho que isso aí é bacana do pessoal saber. Mas para a gente tentar marcar novas lives com novos temas, porque senão a gente passa aqui a noite falando sobre com, medicina fetal, com né? certeza, Como, com certeza. como um todo. Mas assim, Rafa, cara, queria te agradecer demais por disponibilizar o seu tempo para poder compartilhar o seu conhecimento, sua experiência, né? Então, para quem não conhece, o Rafael aí é uma referência na medicina fetal aí no Sul, faz cirurgia fetal, fundou a Fetal Med, que é hoje o maior portal aí de medicina fetal para pacientes e para colegas, que tem bastante conteúdo bom. Então, segue o Rafa lá, porque com certeza vocês vão aprender e vão melhorar muito, otimizar o exame obstétrico de vocês. E o Rafa, assim, isso é uma coisa que eu posso falar com uma certa, né, orgulho, gratidão. O Rafa é parceiro nosso, então a gente sempre vai estar se conversando, né, Rafa? Isso aí, isso aí. E eu aproveito aí para te agradecer o convite, né? Queria te dizer que foi um prazer aqui estar conversando com o pessoal e falando de uma coisa que me fascina tanto aí, que é a ultrassom obstétrico. Vamos fazer com que essas conversas perdurem, né? Que tenham mais lives, que tenham mais dúvidas, para a gente estar sempre sanando essas dúvidas e compartilhando conhecimento. Isso aí. Lá, vamos, com certeza, com certeza. Só marcar a data, estamos aí. Tá bom? Então, agradecer o pessoal pela atenção também. Uma boa noite. Boa noite, Rafa. Muito obrigado, tá? Pessoal, segue o Rafael lá, que com certeza vai ter muito conteúdo top. E a gente vai se falando. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até logo. Obrigado, Rafa. Boa noite. Valeu.